Durkheim enfatiza em seu conceito de educação ética o poder, a força do social sobre o indivíduo. Diz ele: a educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social. Tem por objeto suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais reclamados pela sociedade política do seu conjunto e pelo meio especial a que a criança particularmente se destine. Uma sociedade ou um grupo social, para se desenvolver, precisa impor aos indivíduos e de um modo irresistível um sistema de educação ao qual devem se conformar. Cito: é uma ilusão, diz ele, Durkheim, pensar que podemos educar nossos filhos como queremos. Fim da citação. Durkheim admite a dimensão subjetiva da educação. Para ele, em cada homem existe como que dois seres. Um que se relaciona com os acontecimentos da vida pessoal e que se poderia chamar ser individual. E o outro, que é um sistema de ideias, sentimentos e hábitos que exprimem no indivíduo não a sua personalidade, mas os grupos diferentes de que faz parte. Seu conjunto forma o ser social. Mas o objetivo da educação é constituir esse ser social em cada indivíduo. Para ele, também o ser individual, que nasce, é egoísta, asocial. É preciso que a sociedade, pelos meios mais rápidos, agregue a ele uma segunda natureza, moral e social. E a sociedade realiza essa obra através da educação ética. Ela cria no homem um ser novo. Se se retirasse do homem tudo quanto a sociedade lhe forneceu, ele retornaria à condição de animal. Se ele pôde ultrapassar o estágio em que os animais permanecem, é porque não se conformou apenas com o resultado de seus esforços pessoais, mas cooperou com seus semelhantes na construção de algo melhor, e isso veio reforçar o rendimento da atividade de cada um. Quando as organizações sociais eram mais simples, com poucas variações, era suficiente a tradição. Ou seja, a cultura passava de boca a boca, né? De pai para filho, de avô para neto e assim por diante. Como para o animal é suficiente o instinto. Nessa situação, os que desenvolviam um pouco mais o saber, o livre pensar, eram tidos como perigosos e por isso banidos, expulsos, proscritos. Quando a vida social, sobre todas as formas, se tornou mais complexa e se exigiu que se desenvolvesse o pensamento refletido, então a cultura científica se tornou necessária. É essa, diz Durkheim, a razão pela qual a sociedade a reclama de seus membros e a impõe a todos como um dever. Se em Kant o dever se fundamenta numa exigência interna e objetiva da razão, por ser aquela faculdade particular e universal ao mesmo tempo, como constituinte da humanidade do indivíduo, em Durkheim, o dever se torna universal, naquele grupo social, por exigência dele mesmo, de sua continuidade. A moral para Durkheim se acha, pois, estreitamente relacionada com a natureza das sociedades. Ela muda quando as sociedades mudam. Ela resulta da vida em comum. É a sociedade que obriga as pessoas a considerarem outros interesses que não os individuais, que lhes ensina a dominar as paixões, os instintos, que lhe dá uma lei, que lhes ensina o sacrifício, a privação, a subordinação dos fins individuais a outros mais elevados. Todo o sistema de representação que mantém nas pessoas a ideia e o sentimento da lei, da disciplina interna ou externa, é instituído pela sociedade. E então, se os indivíduos só agem em conformidade com as exigências sociais, como a análise do texto de Durkheim nos faz supor, a sociedade não lhe estaria impondo uma tirania insuportável, exigindo deles uma submissão incondicional, enfraquecendo-lhes a liberdade?
O pensador francês responde que esse suposto antagonismo entre indivíduo e sociedade, muitas vezes admitido, não corresponde a coisa alguma no terreno dos fatos. Longe de estar em oposição ou se desenvolver em sentido diverso, indivíduo e sociedade dependem um do outro. E o indivíduo, ao desejar melhorar a sociedade, melhora a si mesmo. Para ele, a ação exercida pela sociedade, especialmente através da educação, não tem por objeto ou por efeito comprimir o indivíduo, amesquinhá-lo, desnaturá-lo, mas, ao contrário, engrandecê-lo e torná-lo criatura verdadeira humana. Sem dúvida, o indivíduo não pode engrandecer senão pelo próprio esforço. O poder do esforço constitui precisamente uma das características essenciais do homem. Durkheim concluiria sua resposta à questão de Marilena Chaui, destacando que os homens mesmos estão interessados nessa submissão, pois o novo ser que a ação coletiva, por intermédio da educação ética, constrói, representa neles o que há de melhor, de propriamente humano. Seria essa submissão uma nova forma de servidão voluntária? Aqui é o que estou perguntando. O homem como que anularia voluntariamente a si mesmo para ser o que a sociedade quer que ele seja? Estaria o coletivo que submete, livre das tensões e desigualdades sociais que caracterizam os homens e as sociedades humanas em suas lutas históricas pela sobrevivência? Durkheim enfatiza ainda que mesmo quando as qualidades parecem, à primeira vista, espontaneamente desejadas pelos indivíduos, refletem já as exigências do meio social que as prescreve como necessárias. Ou seja, não só a vida pessoal e moral estariam como que submetidas aos desígnios da sociedade, mas até o desejo, as pulsões, admite o sociólogo, estariam administradas. E agora eu vou entrar num outro autor que também vai entrar nesse debate aí. E Theodor Adorno, músico e filósofo que viveu em Frankfurt, Alemanha, nos anos 1903 a 1969, como responderia à questão levantada por Marilena Chaui? Em seu texto, Educação para quê?, resultante da conversa com Becker na rádio de Hessen, em setembro de 1966, resgata o conceito kantiano de autonomia, maioridade, falar com a própria boca, e o de Durkheim, de adaptação, submissão à sociedade, sem deixar de criticar-lhes as referências. Instigado por Becker de que é preciso tomar cuidado para não converter a ideia de autonomia em um ideal orientador, em algo demasiado abstrato, Adorno insiste que é preciso inserir esse conceito no pensamento e também na prática educacional. A própria organização do mundo em que se vive e a ideologia dominante exerce uma pressão tão intensa sobre as pessoas que supera toda a educação. Tem-se, pois, que, na busca da autonomia, levar em conta o peso incomensurável do obscurecimento da consciência imposto pelo próprio contexto em que o sujeito vive. E se, de um lado, autonomia significa o mesmo que conscientização de uma realidade determinada, essa comprovação da realidade envolve continuamente um movimento de adaptação. E a tensão entre essas duas dimensões constitutivas da educação é assim caracterizada. É interessante porque em Kant a gente vê mais essa dimensão do indivíduo buscar sua autonomia. Em Durkheim a gente vê mais a dimensão do indivíduo ter que se adaptar à sociedade para que a sociedade continue e o indivíduo continue com ela. Adorno tenta fazer um meio do campo, aí resgatando essas duas dimensões, a tensão entre integração e ao mesmo tempo autonomia. Diz ele: a educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de adaptação e não preparasse os homens para se orientarem no mundo. Porém, ela seria igualmente questionável se ficasse só nisto,
produzindo nada além de pessoas bem ajustadas. Em consequência do que, a situação existente se impõe precisamente do que tem de pior. Nesses termos, desde o início, existe no conceito de educação para a consciência e para a racionalidade uma ambiguidade. Talvez não seja possível superá-la no existente, mas certamente não podemos nos desviar dela. Na continuidade da conversa radiofônica com Becker, Adorno insiste em que a educação, formação, não é abstrata, ela é histórica, e sua importância em relação à realidade muda progressivamente. E ainda mais, como já tinha assinalado, a realidade em seus dias se tornou tão poderosa ao impor-se sobre o indivíduo desde a infância, que o processo de adaptação se realiza então de um modo como que automático. E se assim avança Adorno, o processo educacional, tanto na família como na escola, na universidade, teria nesse momento de conformismo onipresente, ele usa esse termo, muito mais a tarefa de fortalecer a resistência do que a adaptação. Por esse processo ser tão desmedidamente forçado por todo o contexto em que os homens vivem, eles, os homens, precisam impor a adaptação a si mesmos de um modo dolorido. E uma das tarefas educacionais mais decisivas a ser implementada, e já na primeira infância, é a crítica desse realismo social supervalorizado. Há na referência acima uma acentuada controvérsia entre Durkheim e Adorno. O sociólogo Durkheim enfatiza que, mesmo quando as qualidades parecem à primeira vista espontaneamente desejadas pelos indivíduos, refletem já as exigências do meio social que as prescreve como necessárias. E o pensador frankfurtiano Adorno responde que os homens, para sobreviverem no social, precisariam impor a adaptação a si mesmo e de um modo dolorido. No primeiro caso, até na aparente postura livre e ativa do indivíduo, se manifesta a ação impositiva da sociedade. No segundo caso, há uma participação ativa e impositiva do indivíduo sobre si mesmo em sua submissão à sociedade. Portanto, Adorno responderia a Chauí que a educação moral é sim uma forma de violência que se manifesta historicamente na imposição ao indivíduo das leis morais através da educação, com o objetivo de subjugar os seus impulsos e fazer dele um ser social. E que essa submissão se faz de maneira sofrida, com a colaboração do próprio indivíduo, que para sobreviver, enquanto ser humano, precisa se adaptar à sociedade em que vive. Porém, acrescenta Adorno, é nessa tensão entre seus desejos e as imposições do social, entre a necessidade de integração e a resistência, que o indivíduo vai se formando crítica e moralmente. Mas é no seu livro Mínima Moralia, que seria o nome assim de preceitos morais ou reflexões sobre a moralidade ou questões morais que acontecem no cotidiano, vamos dizer assim, é o que caracteriza esse livro. Escrito no exílio entre 1942 e 45, é nesse texto que Adorno, através de pequenos aforismos, pequenos textos e de forma estético-filosófica, desnuda muitas máscaras usadas pela falsa consciência na abordagem da tensa relação entre indivíduo e sociedade. É nessa direção que o texto avança agora, sempre instigado pelo questionamento de Chauí. Vamos destacar apenas alguns fragmentos críticos do livro. Eu vou pegar só alguns aqui, porque senão a gente vai muito longe. Um primeiro fragmento. A perversa lógica da adaptação. No aforismo A Saúde para a Morte, Adorno considera que, se fosse possível uma psicanálise da cultura, tal investigação mostraria que a enfermidade própria da época seria precisamente o julgar tudo normal.
que os desempenhos sociais que são exigidos de um indivíduo em sua conduta politicamente correta são de tal ordem que só podem ser realizados à custa das mais profundas mutilações pessoais, que ainda não se explorou a fundo o inferno em que se forjam tais deformações, que posteriormente surgem sob a forma de uma sociabilidade administrada, de uma adaptação bem-sucedida ao inevitável. Como um senso prático bem resolvido. Há razões para supor, sublinha o frankfurtiano, que o processo de adaptação inicia-se antes mesmo da origem das neuroses, como uma espécie de intervenção pré-histórica que inibe as forças antes mesmo de surgir qualquer conflito. Ou seja, há um triunfo da instância coletiva antes mesmo da criança começar a se afirmar como indivíduo. As manifestações de normalidade, na luta insana por um trabalho mais bem remunerado, no ter que engolir grosserias das chefias para manter a posição no emprego ou no grupo social, são resultantes do que foi sufocado, das tensões terríveis há muito esquecidas, de vestígios da vida que já se foi. Adorno enxerga ainda um outro aspecto funesto no ser tudo normal, que o sacrifício que se exige do indivíduo é tão universal que ele se patenteia nas manifestações do todo e não do particular. Ou seja, é como se a sociedade assumisse a doença do indivíduo e em todas as suas mediações e intervenções, o mal subjetivo, profundamente encravado no indivíduo, se integrasse à desgraça objetiva inteiramente visível no social. O pensamento central desse aforismo assim se expressa: na base da sociedade reinante está a morte. E devia estar a vida, né? Devia estar a vida. Ele apresenta essa perspectiva. Eu vou pular essa dimensão aqui e vou para esse outro aqui. A indústria cultural a serviço da adaptação. A indústria cultural seria esses bens criados pela cultura, música, poesias, livros, literatura, etc., etc., né, que deixam de ter a dimensão cultural, né, e se transformam em bem de consumo, né, se transformam em bens vendáveis, né, que nós estamos vendo aí na sociedade afora. Depois, se quiser, a gente pode analisar melhor isso aí. No aforismo serviço ao cliente, nesse pequeno texto, portanto, esse Mina Morale é composto de pelo menos uns 160 aforismos, ou seja, pequenos textos de 2 ou 3 páginas, em que Adorno vai analisando questões relacionadas à ética no mundo dele, ele estava no exílio lá nos Estados Unidos, né? No aforismo serviço ao cliente, questiona Adorno o tipo de atendimento prestado por esse agente ímpar da integração dos indivíduos na sociedade de consumo. A indústria cultural, hipocritamente, proclama se orientar pelos desejos dos clientes e oferecer-lhes aquilo que eles querem, como se esses fossem os seus guias e juízes. Finge ser ela que se adapta às reações dos consumidores, que autonomamente escolhe o que é melhor para si. Na verdade, é ela que inculca esse ajustamento aos clientes, comportando-se como se fosse um deles. As pessoas se empenham tanto em igualar-se uns aos outros e ao todo no consumo e na semelhança, como se através dessa pseudo-igualdade estivessem realmente participando da vida e do poder da sociedade. Cito: a indústria cultural modela-se pela regressão mimética, pela manipulação dos impulsos de imitação recalcados. Para realizar isso, ela se serve do método de antecipar a imitação dela mesma pelo espectador e de apresentar como já existente o assentimento que ela pretende obter. Adorno, no aforismo, utiliza-se de 2 analogias, 2 comparações expressivas sobre a pressão da indústria da cultura no estímulo ao consumo e, sobretudo, na produção de um modelo de como reagir a estímulos inexistentes.
A primeira, insinuando que a máquina cultural avança sobre o consumidor como o trem expresso fotografado de frente no momento de maior suspense. Sai da frente, que vem todo o consumo em cima de você. A segunda, ao comparar o apelo ao consumo, a generosidade da velha bruxa, que traz a refeição para a criança que ela pretende enfeitiçar ou devorar, sussurrando-lhe no ouvido. Sopinha boa, não é gostosa a sopinha? Ela vai te fazer bem, vai fazer bem. No aforismo, o lobo como vovozinha, ele volta ao tema da indústria cultural, perguntando se o gosto das massas, ao qual o cinema se diz dobrar, não é das massas e sim a elas imposto? E prossegue. De acordo com a lógica do sistema, é apenas na adaptação competente da produção às necessidades dadas e não na consideração de uma autêntica audiência utópica que é possível a anônima vontade universal ganhar forma. A incapacidade de distinguir entre necessidades autênticas e falsas se tornou difícil e sutil no capitalismo, em que o consumo e a indústria cultural nos impingem, um volume expressivo de mercadorias como necessárias para nos tornarmos indivíduos do nosso tempo. Já dizia Adorno nos anos 1942, a ideia de que o cinema seja necessário, ao lado da habitação e da alimentação, para a reprodução da força de trabalho, é verdadeira, entre aspas, apenas em um mundo que prepara os homens para a reprodução da força de trabalho, violentando as necessidades humanas de acordo com o interesse da oferta e do controle social. A televisão, o celular, o notebook, a internet, as redes sociais se transformaram em necessidades mediadas pelo mercado desse mundo globalizado para manter seus usuários constantemente conectados no ritmo insano do sistema e não terem tempo para pensar, questionar, resistir. Há uma relação íntima entre as falsas necessidades e a adaptação ao sistema que oprime. Na verdade, as necessidades, são geradas e fabricadas em função da adaptação integral no todo e em contraposição à busca de autonomia do indivíduo. O homem contemporâneo se tornou, antes de tudo, um ser de consumo. Se ele não consome, é inútil para a sociedade. Se ele não consome, não existe. Eu vou pular esse outro agora e vou para a parte final do trabalho. Como se vê, para Adorno, à medida que a sociedade avança em seu processo civilizatório, ela se torna mais impositiva sobre o indivíduo, procurando administrar seus desejos e sua vontade, ofuscando-lhe a sensibilidade, o conhecimento e a reflexão. A sociedade vai se tornando mais impositiva, controladora e repressiva, e o indivíduo, para sobreviver e, quem sabe, para tentar pequenas mudanças sociais, tem que ser mais forte, resistente, crítico e solidário. Ou seja, nadar contra a forte correnteza que o tempo todo o arrasta. Mas Adorno desenvolvia suas reflexões sobre educação e a ética há mais de 50 anos. Suas análises escritas em tempo da Revolução Mecânica serão atuais em tempo das revoluções digital e genética do capitalismo global? Penso que sim, pois o acelerado desenvolvimento tecnológico que caracteriza nosso momento e que, aparentemente, apresenta mais espaço de liberdade e de articulação ao indivíduo, na verdade, fortalece mais e mais o social e os grupos que o dominam. Contudo, é essa uma questão pertinente que merece ser mais discutida no processo educacional e, particularmente, nas salas de aula. Não obstante, a constatação da triste realidade, e mesmo tendo-a como pressuposto, é preciso, para os que ainda acreditam, continuar desenvolvendo o potencial transformador da educação, formação,
que se coloca nos dias de hoje de maneira mais premente do que nos dias de Adorno. Emancipar-se, falar com a própria boca, cultivar o inconformismo e a individualidade, desenvolver a arte de fazer experiência e de pensar, a busca da solidariedade, são mais do que nunca objetivos fundamentais de uma educação que quer ser crítica, formativa e contribuir para que o indivíduo avance nesse difícil e angustiante processo histórico de se tornar realmente indivíduo, ou seja, não dividido, numa sociedade que o fragmenta e o pluraliza continuamente. Termino essa minha intervenção com uma citação de Adorno em sua dialética negativa, no aforismo O Privilégio da Experiência, em que o pensador frankfurtiano manifesta a sua concepção de educação e, sobretudo, a responsabilidade dos que tiveram o privilégio de a viverem criticamente. Cito: cabe àqueles que, em sua formação espiritual, tiveram a felicidade imerecida de não se adaptar completamente às normas vigentes, expor com um esforço moral, por assim dizer, por procuração, aquilo que a maioria daqueles em favor dos quais eles o dizem não consegue ver ou se proíbe de ver por respeito à realidade. Obrigado pela paciência. Obrigada, gente. Acho que a gente é que tem que agradecer por você compartilhar essas ideias tão importantes num momento contemporâneo. Eu acho que a gente podia abrir agora, né? E depois, eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Boa tarde, meu nome é Rafaela, eu sou aluna de mestrado da Faculdade de Educação. E, na verdade, não é uma pergunta, é só pedir para que... acho bem interessante, o professor falou várias vezes nesse termo, que me incomoda um tanto, né, que é uma das críticas de Adorno, essa questão da adaptação. Né? E como a gente está aqui hoje com a felicidade de estar com colegas, né, da pedagogia, e que boa parte, acredito que estejam começando, achei bem interessante quando o professor Bruno fala da questão da educação infantil, né? Que é uma reflexão grandiosa, nós vimos até falando disso, no que tange essa questão, adaptar, tanto que a gente vai para a escola, né, na adaptação, já trabalhei com séries iniciais na educação infantil, e a gente diz, não, nós estamos no período de adaptação. Eu queria que o senhor, se possível, falasse dessa questão da adaptação relacionado à postura de dominação, quando nós reproduzimos isso em sala de aula. Porque, muitas das vezes, quando a gente vai para a sala de aula, a gente fala tanto de não tomar a postura do dominador, né? De não ser aquele dominador que está na sociedade. Quando chega dentro, a gente fala, não, aqui eu vou te adaptar. E até que ponto essa adaptação não atinge essa questão de ser violento, de não permitir a crítica, e até que ponto, como o senhor trouxe em Kant, que, bom, até a certo momento nós temos que nos submeter à adaptação para não regredirmos a nossa animalidade. Então, como... não há uma forma, claro, mas queria que o senhor explanasse um pouquinho, até talvez em educação pós-Auschwitz, a gente encontra alguma coisa que fala sobre isso, né? Se o senhor pudesse falar dessa relação. Então, essa tensão, né? Tensão entre autonomia e adaptação, entre resistência e adaptação, é uma ideia-chave que aparece em vários textos de Adorno, né, quando ele conceitua que seja educação, que seja formação cultural. Né? Se você fica só vamos dizer assim,
da valorização da crítica, da resistência, etc., ele diz que você está caminhando na direção de uma semi-formação, que é impedimento para a formação, não é metade da formação, é impedimento para a formação. Se você fica só na adaptação, mesma coisa. Porque ele entende que as pessoas têm que se adaptar ao mundo em que vivem. Tem jeito. Né? Nós somos pessoas do século XX, XXI, né? Nós somos pessoas da era das tecnologias. Até eu estou usando o computador aqui para, em vez de ler o texto para vocês, eu estou usando. A gente tem que usar os instrumentos mais modernos, mais atualizados, que colocam à nossa disposição. O mundo exige isso. Se você não fizer isso, você não vai ter espaço no trabalho, na academia, etc, etc. Né? Agora, a gente não pode reduzir, vamos dizer assim, a nossa formação, apenas adaptação. Porque aí, então, você está também... se para ele a educação, a formação se forma na tensão entre esses dois momentos, né? Então você tem que valorizar esses dois momentos. Agora, eu falei no texto e vou retomar, né? Ele fala assim, olha, mas essa tensão entre educação, entre adaptação e autonomia, e maioridade, e falar com a própria boca, tal... é alguma coisa histórica, né? Pode ser que no momento da história prevaleça, vamos dizer assim, essa dimensão essa dimensão mais espiritual, da resistência, da crítica. Em outros momentos pode prevalecer mais essa dimensão da adaptação. Em geral, numa sociedade de classe na qual nós vivemos, né, vai prevalecer sempre, né, sempre o momento da adaptação, porque o que as classes dominantes querem da gente, não que a gente se adapte à vida, à ideologia, aos costumes, etc., da sociedade na qual nós vivemos. Né? Então, é sinal que nós vivemos numa sociedade onde predomina uma semi-formação. Né? E de uma maneira não automática, mas de uma maneira assim também histórica, quase sempre a escola, enquanto espaço de formação, ela acaba seguindo mais esses critérios que a sociedade impõe a ela. Né? Se a gente for fazer uma análise, por exemplo, sobre o ensino superior hoje em dia, você vê que, em geral, prevalece o quê? A formação para o mercado. A formação para o mercado, esse negócio de dar condições de você ser uma pessoa crítica, uma pessoa inconformista, uma pessoa... isso é perfumaria. O que vale é o cara ser um bom técnico, um bom engenheiro, um bom... Né? Ou seja, na própria educação, né, universitária, né? E não estou falando aqui do Brasil, não. O próprio projeto de Bolonha lá na Europa já está caminhando em toda essa direção aí, né? A formação para o mercado, ou seja, vinculado ao capitalismo. Então, nós vivemos numa época de intensa semi-formação, que é um obstáculo para a formação. Veja a dificuldade que nós temos na universidade, na sala de aula, para tratar de assuntos que levem as pessoas a pensar, a criticar, se organizar, etc. Né? Agora, é claro que na criança deve, pelo menos inicialmente, prevalecer essa dimensão de adaptação, né? Essa dimensão, essa luta, vamos dizer assim, da dimensão mais cultural contra a dimensão mais natural, né? Porque o egoísmo, achar que a pessoa antigamente tinha uma musiquinha que eu achava muito bonitinha, que caracteriza bem isso aí, né? Sua Majestade o Nenê. Sua Majestade o Nenê. Né? É o rei, né? É o rei de casa, tal, e ele se sente mesmo, né? Então, é necessário justamente uma certa, né, um trabalho mais educativo, que não deixa de ser uma certa violência contra ele, mas uma violência sadia no sentido que ele vá, né, se adaptando à família, aos costumes da sociedade. Mas mesmo nesses momentos, a gente não pode esquecer também dessa dimensão da autonomia, né, dessa dimensão dele
vamos dizer assim, sentir também que não é tudo que ele quer, ele também tem que fazer por merecer as coisas, etc, etc. E é interessante, em vários textos de Adorno, você falou na educação pós-Auschwitz, na educação para quê, em outros, ele fala da educação da infância, a importância da educação da infância na formação das pessoas, né? Então, não sei, isso aí. Meu nome é Kátia, sou professora aqui da Faculdade de Educação. Eu queria agradecer a presença ilustre, né, do professor Bruno Pussi, né, que, para quem não sabe, lá na área de filosofia da educação é uma grande celebridade, né, um dos grandes autores aí da teoria crítica, né, que faz esse diálogo com a educação. Então, é um prazer muito grande para a gente, professor, tê-lo aqui. Não, pela intelectualidade. A questão que eu queria fazer, que não é uma questão propriamente dita, mas é um esclarecimento, em relação a essa dificuldade, né, da gente conseguir perceber em Adorno como fazer em questões mais práticas, alcançar, né, mais praticamente esse equilíbrio entre a integração e a formação do ser crítico autônomo, porque me parece que a gente tem essa dificuldade, né, principalmente até pensando em relação à formação dos professores mesmo, porque me parece que ou a gente tende a levar o aluno à adaptação, ou a gente tende, e eu percebo isso com muita presença dentro das ciências humanas, e principalmente da educação, a essa formação do indivíduo crítico. A gente busca muito isso, né? E, às vezes, a gente acaba caindo num extremo ou em outro. Daí, às vezes, eu me paro para pensar até que ponto também a gente não devia pensar, além dessa formação que é importante, né, essa formação para a resistência, mas também uma formação de alguém que pudesse contribuir para, né, a solução dos problemas, né, para contribuir para a sociedade, porque me parece que ficar só, você passar essa imagem de formação apenas, não apenas, né, mas assim, para a resistência, e não pensar na possibilidade desse sujeito também contribuir para a produção da melhoria, né, também não seria o caso. Então, me parece que ainda é insuficiente. Eu colocaria um outro elemento, além da formação para adaptação, além da formação da autonomia, essa formação também para oferecer uma contribuição para a produção, para contribuir na solução dos problemas. Os problemas não só individuais, mas os problemas coletivos. Não sei se o senhor poderia falar alguma coisa sobre isso. Então, tá relacionado com a questão que a Rafaela levantou, né? No texto dele, Teoria da Semiformação, ele traz uma citação interessante de um pensador alemão que dizia assim, olha, os carrascos lá de Auschwitz, eu não falo assim, mas eu estou trazendo só a ideia, os carrascos lá de Auschwitz, né, liam Kant, ouviam Beethoven, né, e se saboreavam com Goethe, né, e acabaram, né, fazendo todos aqueles crimes, a morte dos judeus, as experiências científicas, etc., no campo de concentração. Aliás, Auschwitz está completando 70 anos, né, 70 anos, saiu uma boa reportagem na revista da FAPESP, e também, acho que em outros lugares, sobre esse acontecimento. Então, é um pouco isso, né? Quer dizer, essa dimensão, vamos dizer assim, da autonomia, da resistência, eu quase que eu diria assim, da teoria, não é? Eu acho que elas só têm um sentido crítico e formativo mesmo, né, se elas caminharem nessa direção da humanidade, né? E aqui eu lembro do Kant, né? O Kant justamente dizia isso aí, não é? Quer dizer, nós não temos que pensar numa educação para os dias de hoje, nós temos que pensar uma educação para o futuro. Nós temos que pensar numa educação no sentido de que a humanidade no futuro seja melhor. E para que a humanidade no futuro seja melhor, a gente tem que caminhar nessa direção, né?
O próprio Nietzsche também, quando ele vai conceituar suas ideias de educação, né? Essa dimensão também o desenvolvimento, a humanização do homem ser um dos critérios fundamentais da educação, né? Da educação, né? Eu acho que para Adorno também, embora em Adorno isso aí às vezes apareça de maneira um pouco ambígua, né? Porque é claro que esse momento da formação, que é o momento do espírito, que é o momento da crítica, que é o momento da autonomia, só tem sentido se não for apenas um desejo teórico, mas se de fato se extrapolar numa prática, numa ação, não é? Numa praxis que leve ao bem do conjunto, ao bem da humanidade, etc., né? E Adorno, em alguns ensaios dele, sobretudo num texto que ele escreveu no contexto da tensão dele com os estudantes lá em Frankfurt, aquele Anotações sobre Teoria e Praxis, não é? Ele assume, né, a praxis, ele assume a teoria como uma praxis, né? Ele assume a teoria como uma praxis. Ele diz assim: olha, eu nunca fui tão prático, né, do que através dos meus livros, Dialética do Esclarecimento e etc, etc, etc. É uma posição, vamos dizer assim, que se não for bem entendida pode ser perigosa. Pode significar o seguinte: a luta pela autonomia é uma luta mais pessoal, interna, subjetiva, e não teria, vamos dizer assim, que, de certa maneira, se manifestar em ações, em atividades, em coisas que levem ao bem do outro, à solidariedade, etc, etc. Eu concordo com você, a ambiguidade é perigosa isso aí. Eu queria... Tá. Você quer falar antes? Não, eu queria continuar nessa reflexão sobre essa tensão entre liberdade, submissão, adaptação, autonomia, resistência, né? Porque quando você trouxe muito bem o Kant, né? Quando a gente pensa no projeto moderno de educação que o Kant representa, essa tensão entre que a educação é um pilar fundamental de um projeto de autonomia da razão, que é um projeto muito mais amplo, né? Um pilar fundante de um projeto que vai fazer o homem ser responsável pelas suas ações, pensando pelo menos idealmente, mas para o Kant, essa autonomia ela só é possível se esse mesmo sujeito estiver submetido à disciplina, né? Então, tem uma tensão onde a resistência, pelo menos no projeto moderno, quando a gente pensa as escolas modernas, né? A resistência ela é muito clara numa escola moderna. Né? A resistência é você ir contra, às vezes, esses muros, contra o confinamento, contra esse espaço de autoridade máxima do professor. Então, essa tensão entre autonomia e resistência dentro de uma escola tradicional, digamos, dentro do projeto moderno, ela é mais perceptível, de certo modo. Agora, quando a gente pensa o mundo contemporâneo, atualmente, eu acho que essa discussão sobre o que é uma autonomia no mundo contemporâneo, porque a própria liberdade é difícil de definir, né? Esses muros, por mais que a escola aparentemente continue a mesma, esses muros já, né, as pessoas estão aqui conectadas e tal. Isso não significou necessariamente autonomia. Então, eu queria que a gente, assim, qual é o aspecto histórico dessa tensão, né? O que a gente pode pensar assim, dentro do contemporâneo, o que significa educar para a autonomia? Que eu acho que é um desafio de todos nós aqui, né? Se a gente, primeiro, quando a gente muitas vezes nem percebe, a gente está funcionando muito mais para adaptação. Aparentemente, nós estamos super modernos ou contemporâneos, estamos
admitindo novos processos, mas, na verdade, a gente está fazendo com que o sujeito, aquele aluno, se adapte às condições atuais, que são condições diferentes do projeto moderno, que é um capitalismo diferente, que é um capitalismo neoliberal, que conecta a gente o tempo todo. Então, parece um pouco que essa tensão muda de lugar. Eu fico sempre pensando assim, bom, o que é resistir na sociedade contemporânea? Eu brinco com os meus alunos assim, que às vezes na sociedade contemporânea a resistência é ter um namorado só. Que seria o que a minha mãe falou, não, né? Antes não, você poder se divorciar, você ter autonomia para escolher o seu parceiro. Atualmente é como se as coisas fossem deslocadas, né, de lugar. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa dimensão histórica do que é resistir. Não, eu vou... eu quero voltar para o Kant, né? Quero voltar para o Kant. Ele tem um texto muito interessante, né? Acho que todo mundo conhece, aquele resposta à pergunta que é esclarecimento. Né? Um texto fantástico aquele lá, né? Resposta à pergunta que é esclarecimento, né? E é nesse aí que ele fala justamente, não é, do homem, né, a pessoa que atinge a maioridade é aquela que fala com a própria boca, né, aquela que não é teleguiada, etc, etc. E o Kant vivia num período assim, no Império lá de Frederico, não sei se era o primeiro, o segundo, onde, vamos dizer assim, a liberdade era muito restrita, a liberdade de falar com a própria boca, de ter autonomia, era alguma coisa muito restrita, né? E nesse mesmo texto, resposta à pergunta que é resposta à questão que é esclarecimento, ele faz uma distinção entre você falar enquanto um indivíduo, enquanto uma pessoa, e você falar enquanto um sábio, né? Ele faz uma dialética interessante, né? Você enquanto um sacerdote, ou você enquanto um pastor, ou você enquanto um general, né? Você tem que falar a língua da igreja, a língua do quartel, etc, etc, né? Você não pode, vamos dizer assim, ir contra as ideias, ir contra os pressupostos desse lugar do qual você faz parte. Se você é contra isso, cai fora, sai fora, né? Mas você, de certa maneira, fica limitado. Agora, você enquanto um sábio, você enquanto uma pessoa que fala para o mundo, né? E se você entender o sentido de sábio, não só uma pessoa que entende, mas uma pessoa que entende e fala para o bem da humanidade, aí então você goza de uma liberdade mais plena. E é interessante, ele, nesse texto aí, que é um pequeno texto, ele faz esse jogo entre eu falar enquanto membro de uma comunidade e eu falar enquanto sábio, né? Essa tensão entre esses dois momentos, né? É tão interessante isso aí que depois, num dos textos de Adorno e Horkheimer, na Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer, eles têm uma citação a respeito de Kant e de David Hume, que é fantástica. Diz assim, David Hume e Kant, né, com o seu, meu humilde servidor, etc. Porque era assim, Kant, quando produziu a Crítica da Razão Pura, né, um livro por excelência sobre o conhecimento, que deu base para toda a filosofia do conhecimento que vem depois, ou aceitam Kant ou criticam Kant, mas tem que partir de Kant, né? Vamos dizer assim, a dedicatória que ele faz do livro é para o ministro da Cultura, né? A Vossa Excelência, que sempre apoiou os meus livros, tal, ofereço esse livro, tal, seu humilde servidor, etc. Né? E Adorno e Horkheimer falam assim, Kant e Hume,
né, com o seu humilde servidor, né, ajudaram a derrubar o trono e o altar. Ou seja, com seus escritos sobre o conhecimento, sobre a sabedoria, eles acabaram sendo instrumentos, em termos de ideias fundamentais, para que, de certa maneira, a aristocracia, através do poder político e do poder religioso, perdesse seu poder. Numa Alemanha, não é? Isso aí acho que traz uma coisa interessante para a gente. Né? Porque no mundo que nós vivemos hoje, que tem uma aparência muito grande de liberdade, que você é livre para fazer isso, para fazer aquilo, que com a internet, com não sei o que lá, você... Né? É uma aparência muito enganosa, eu acho, né? Nas minhas análises que você faz. Eu acho que, eu julgo que a gente nunca foi tão, vamos dizer assim, tão amarrado, tão preso, tão obrigado a fazer as coisas pelo coletivo, pelo social, etc., que essa pouca liberdade que às vezes as redes sociais dão para a gente, etc., a gente tem a impressão que tem liberdade mais do que antes, tal. Eu acho que nós nunca tivemos tão preso às correntes da caverna de Platão como nos dias de hoje. E o Saramago, numa das manifestações de um filme chamado Janela da Alma, ele traz essa alegoria de Platão, né, para os dias de hoje. Né? Ele fala assim, olha, a alegoria de Platão está se realizando plenamente, né, com a introdução da internet nos dias de hoje. As pessoas estão tão envolvidas nas redes sociais, nos contatos, etc., que acham que estão com a verdade, que estão com o conhecimento. Eles não estão vendo as verdadeiras coisas. Eu achei interessante essa observação dele. E eu caminho um pouco por aí. Pessimismo? Não sei. Crítica é diferente de pessimismo. Professor Bruno, na sua fala, quando foi tocado indústria cultural, houve uma promessa. Depois eu vou falar sobre isso. Como a gente tem aqui um público jovem e futuros pedagogos, acho que a gente tratar um pouco disso, né? Essa educação para o consumo, o papel da Escola de Frankfurt, quando vem fazer essa leitura da perversidade do consumo, da conscientização que a indústria... Né, dessa coisa da indústria cultural, acho que a grande contribuição da Escola de Frankfurt, da primeira geração, traz... Eu queria que você retomasse um pouquinho isso. E, embora não tenha sido dito aqui diretamente, mas eu penso que seria oportuno, se puderes falar, né, sobre tabus, sobre o magistério. Será que dá para falar um pouquinho? O que você acha? Pode? E uma outra coisa, que se você quiser dizer ou não, mas eu tenho uma curiosidade, não sei se seria pertinente. Será que tem espaço para se falar de teoria crítica de base não marxista? Outro dia alguém veio me falar isso. Tens ouvido falar de teorias críticas de base não marxista? O que elas têm contribuído? Tens tido contato com esses pesquisadores? Com outras perspectivas não marxistas, o que elas têm contribuído nessa discussão? Então, esse termo indústria cultural é interessante, né, porque que a cultura, né, que as produções culturais, né, quando a gente fala produções culturais, aí no sentido mais amplo, né,
escritos, romances, peças teatrais, obras de arte, cinema, filmes, né? Ou seja, tudo isso que o homem culturalmente foi produzindo, né? De certa maneira, essa produção cultural, né, era alguma coisa que alimentava a vida das pessoas, não é? Alimentava o tempo que eles tinham ainda de ócio, de lazer, né, quando estavam trabalhando, etc., né? Mas que com o desenvolvimento, o surgimento do sistema capitalista e seu desenvolvimento, né, também essas obras, né, esses bens, essas produções culturais, elas também passaram a ser comercializadas, vendidas, etc., etc. Só para vocês terem uma ideia, antigamente os grandes pintores, né, eles eram subsidiados ou pelas cortes, ou pela própria igreja, né, para fazer obras, para colocar nas igrejas, ou nos museus, ou nos palácios, etc. Mas com a introdução do sistema capitalista, os próprios pintores, os próprios artistas, né, também tiveram que ganhar pão vendendo o seu produto, né, a sua obra de arte, né? O artista também, hoje em dia, ele, para poder sobreviver, ele tem que vender sua obra de arte, né? Então, ou seja, o fato de uma obra de arte, um produto cultural, ou os produtos culturais, não é, serem vendidos, foi algo que foi se desenvolvendo com o próprio sistema capitalista. Eu me lembro, escritos do Nietzsche do final do século XIX já estão questionando. Nietzsche não usa o termo indústria cultural, mas ele trata exatamente as críticas que ele está fazendo à própria educação na Alemanha, do final do século XIX, e da produção de livros também, não é? Fazendo crítica, tentando mostrar que esses elementos culturais, ao invés de ser apenas culturas, também estavam se tornando cada vez mais bens para serem vendidos e consumidos. Agora, a criação do termo indústria cultural, ela surge nos Estados Unidos, nos anos 1944 e 1947, justamente, eu diria até um pouco antes, nos anos 1940, quando Adorno começa a viver aquela experiência no projeto do rádio, lá em New York, né? Quando ele trabalha justamente num projeto bancado por Rockefeller, pela Fundação Rockefeller, olha só, e que o objetivo era justamente ver a questão da música no rádio, como melhorar para ser melhor vendida, etc., tal. Só que ele vai de outra direção, claro, né, de outra direção. Ou seja, isso que já existia no tempo de Nietzsche, né, final do século XVIII, é lógico que nos anos 1940, dos Estados Unidos, o estado mais avançado tecnologicamente da época, das revoluções mecânicas, etc., né, lá, por exemplo, as partituras de música eram comercializadas, ou já haviam muitas emissoras de rádio, ou seja, quando Adorno vai para lá, não é? A questão da indústria cultural já está muito desenvolvida nos Estados Unidos em relação ao resto do mundo. Tem um artigo que eu li recentemente, escrito pela Iraí Carone, que fez uma pesquisa muito interessante sobre esse período que Adorno trabalhou nesse projeto. Ela fala que nessa época, 1939, nos Estados Unidos, tinha mais de 300 estações de som, né, de músicas, etc., etc. E as partituras eram vendidas assim, né? Ou seja,
é nesse período que ele cria o conceito indústria cultural, né? Isso também é interessante, porque às vezes um conceito, né, ele só é criado no momento específico, no momento, né? Igual Marx criou o conceito de mercadoria quando? Não é? Justamente no contexto do sistema capitalista, ali na Alemanha, mas na tensão entre as questões da França, da Holanda, da Alemanha, da Inglaterra, etc., é que ele vai criar esse conceito de mercadoria, e com esse conceito de mercadoria, não no sentido que os ideólogos burgueses tinham, né? Ele acaba tendo uma outra iluminação do mundo, da realidade, etc. É o caso da indústria cultural. Né? A ideia da indústria, a ideia dos bens culturais como alguma coisa vendida, comercializada e consumida já existia há mais tempo, mas o conceito só foi possível ser criado nesse momento específico em que, de fato, a coisa já tinha se tornado generalizada. Então, essa ideia acaba vendo bem isso aí, não é? Bom, essa é um pouco a história do conceito, né? Agora, a ideia do conceito de indústria cultural é justamente esse aí, não é? Tentar mostrar, a Dona Horkheim tenta mostrar que, ao contrário, né, a indústria cultural, ao contrário do que se diz, não é? Que as rádios, os cinemas, etc., fazem filmes para atender o gosto, a paixão, os sentimentos dos ouvintes, né? É papo furado, né? É justamente o contrário, né? São através desses filmes, através dessas novelas, através desses bens culturais, que eles vão levando as pessoas a cada vez mais aceitar, concordar. Há um texto muito interessante de Adorno sobre a questão da música, quando ele tenta mostrar justamente por que uma música acaba caindo no gosto do povo, né? Porque de tanto ela tocar em todas as estações e mais vezes, a emissora paga, ganha para poder tocar essa música, né? É claro que todo mundo vai cantando, etc, etc e tal, né? Então é interessante o conceito de indústria cultural, porque ele ajuda a iluminar bem a realidade. Agora, num artigo depois, uns 20 anos depois que a Dona Horkheim tinha criado esse termo, no outro artigo, no outro texto que a Dona escreveu, ele tenta mostrar que também é um conceito ambíguo. O que quer dizer conceito ambíguo? Não quer dizer que tudo aquilo que a indústria cultural faz é acrítico, vamos dizer assim, é porcaria, é alguma coisa apenas para iludir, para enganar. Não, mas que tem coisas críticas, tem coisas emancipatórias, tem coisa muito importante também no conceito de indústria cultural, né? Por quê? Porque a cultura, né, mesmo ela se transformando num bem de consumo, num bem comprável, adquirido, né, ela continua mantendo dentro dela essa dimensão da crítica, da emancipação, do bem. Então, há uma ambiguidade nisso aí. Não é? Não significa que tudo aquilo que a televisão faz, etc., seja, vamos dizer assim, alguma coisa ideológica apenas. Né? Tem essa ambiguidade. Não, se fosse ser... Pois é, nem tudo que é comercializado poderia ser considerado como semicultura ou semiformação, né? Há elementos que são altamente... e você vê, né, filmes e mesmo obra de arte, o próprio fato de um Picasso ser obrigado a vender o seu produto para poder sobreviver, não significa que tudo aquilo que ele faz, que não seja uma obra de arte e coisa assim, né? Então, não dá para a gente generalizar, né? Agora, que é uma categoria muito interessante em termos de análise, eu acho que é. E ainda continua tendo uma força muito grande, né? Continua tendo uma força muito grande, né?
sobretudo agora, com as redes sociais, com o Instagram e tudo mais, né? Eu acho que sim. Então, tabus, você não queria falar? Eu só vou fazer um comentário, porque eu não me lembro do texto, né? Existe um texto escrito por Adorno que se chama Tabus a respeito do professor, melhor, tabus a respeito da profissão do magistério, né? É um texto muito interessante, onde ele vai colocando uma série de preconceitos, analisando a Alemanha, uma série de preconceitos que já existe na Alemanha em relação ao professor da educação básica, não ao professor universitário. O professor universitário é chamado de Herr, senhor, ele é professor, ou professor, né? O professor da escola pública, ou o professor, vamos dizer assim, do primeiro e segundo grau, nível médio, é chamado de Lehrer, que ensina, Lehrer. Um é professor, outro é Lehrer, né? Ensinante. Ou seja, então, é um texto muito interessante, porque ele vai analisando os diversos preconceitos que existem em relação a essa profissão do magistério, né? Esse texto tem 3 traduções aqui no Brasil. Tem uma que foi feita pelo Newton Ramos de Oliveira, que está num livro que foi escrito também pelo Newton, pelo Zuin, por mim, Adorno, o Poder Educativo do Pensamento Crítico. Lá no final tem uma tradução dos Tabus do Professor do Newton, que eu acho que é a melhor tradução. Mas tem outras 2, tem uma que sai no livro também do Wolfgang, naquele Educação e Emancipação, né? E tem outro que sai também no livro, acho que é da Marilena Rochelle, Palavras e Sinais. Não tenho certeza se é nesse aí, né? Olha, eu não sei direito essa pergunta que você fez. É a relação entre teoria crítica e marxismo? Pode, pergunta. Se é possível pensar numa teoria crítica sem base no marxismo? Não, claro que não, claro que não. Claro que não, claro que não. Agora, não dá para você pensar teoria crítica também ela se identificando com o marxismo, né? Ela tem as suas especificidades, né? Porque Adorno dialoga profundamente, lógico, com Marx, mas ele continua dialogando com Hegel, continua dialogando com Kant, ele dialoga com Freud, dialoga com Nietzsche, etc. E toda a contribuição desses autores fazem parte. Eu estou falando de Adorno, mas tem o Benjamin também, o Marcuse é mais. E é interessante também, se você for analisar diversos pensadores de teoria crítica, uns são mais marxistas do que outros. O Marcuse é mais marxista que o Adorno, por exemplo. O próprio Horkheimer, quando junto com Adorno começaram a escrever Dialética do Esclarecimento, Horkheimer era muito mais marxista do que Adorno. No final do livro, acho que os dois já estavam se aproximaram mais, mas ele era muito mais, né? E o Habermas não é nada marxista, é muito pouco, eu acho. Não sei, você conhece mais? Bem pouquinho, né? Então, não sei. Agora, por exemplo, eu sei que na Argentina existe um movimento. Na Argentina há uma predominância de marxistas, mas há também uma aproximação muito grande entre os marxistas e os da teoria crítica. Tanto assim que estão se realizando encontros, etc. Muito interessante nessa direção. Eu acho que os dois têm que dialogar muito e um aprender com o outro também, né? Nenhum é dono da verdade, nem o outro, mas eu acho que há muita coisa que um pode ajudar o outro. Mas, sem dúvida, não dá para você entender teoria crítica sem o marxismo, né? Ele quer fazer uma última pergunta? Tem ele querendo fazer a última pergunta. Vamos tentar fazer uma, que a gente depois encerra. Boa tarde, professor. Rogério, sou professor, tá? Professor da rede pública, tá? A minha pergunta é um pouco em termos do conceito de racionalidade, que é retomada lá em Kant.
e o dever está estritamente ligado à condição de racionalidade. Lá em Kant nós temos uma racionalidade subjetiva, que ele tenta ali sintetizar o Descartes com o empirismo, com o racionalismo, né? Nós sabemos isso, e a sua ética expressa muito isso também. Depois, quando o senhor trabalha aí com Durkheim, a gente percebe uma racionalidade, mas muito mais coletiva, né? Vou chamar assim, uma racionalidade coletiva. E em Adorno nós temos uma outra espécie de racionalidade crítica. E aí minha pergunta é se há, né, não fazendo aí uma questão entre bem e mal, não é isso, mas a ideia é essa racionalidade adorniana crítica, ela é muito mais subjetiva, ela é muito mais coletiva. Como que eu posso trabalhar essa dimensão da racionalidade que fundamenta como princípio da ética moderna, como bem colocou a professora, que é o status normativo que substitui o status teológico medieval, né? A modernidade precisa se colocar como um lugar de vivência para as pessoas. E aí um outro tema, só para provocar, o tema do sofrimento, né, que está ligado à violência, que parece essa questão que, tanto em Durkheim, quanto em Adorno, quanto em Kant, aparece muito próximo com a ideia da adaptação. E o tema do sofrimento, falar que a escola é um lugar do sofrimento, é algo que nós não estamos acostumados. Embora a gente, como corintiano, sabe que a gente precisa sofrer muito para ganhar, né, professor? A fama chegou antes, professor. Então, mas não sei se seria só um rápido comentário sobre essa questão da ideia do sofrimento, porque, na verdade, hoje a nossa sociedade, pela indústria cultural, uma série de coisas, trabalha a ideia do prazer, né? E quando eu falo da ideia de uma racionalidade dentro da escola, seja adaptação ou autonomia, muitas vezes envolve a dimensão realmente do sofrimento. É a mesma coisa com a ideia do privilégio, né? A escola não é o lugar do privilégio, tem que retirar, né? Em casa eu sou o rei, como o senhor comentou, mas lá na escola eu não sou. Lá eu sou igual. Então, um pouco isso causa o sofrimento. Então, como isso pode ser trabalhado um pouco dentro dessa dimensão? O seguinte, eu percebi que o que está na base desse conceito de violência, né, é uma suposta natureza humana, né? Então, a minha pergunta, ela se baseia exatamente nisso. Quando a gente admite, né, que existe essa natureza humana, se a gente não estaria também admitindo que existiria uma essência. A gente retornaria àquela velha discussão da pedagogia da essência, que o Gadotti coloca muito bem também. E que, infelizmente, na minha avaliação, justifica a própria educação como privilégio. Então, a minha preocupação é exatamente no sentido da gente explicar se existe realmente esse vínculo, né? Esclarecer, porque eu acho que isso é uma questão extremamente importante para a educação, né? Então, eu diria que em Adorno existe uma racionalidade estética. De fato, toda a dialética do esclarecimento, escrito por Adorno e Horkheimer, vamos dizer assim, de certa maneira, prevalece a crítica à racionalidade instrumental, né? A racionalidade que, com o próprio desenvolvimento do capitalismo, das ciências, né? Da matemática, onde o número se tornou um instrumento fundamental no processo, tal, né? A racionalidade de Kant, de Hegel, né? E trazida pelo próprio Marx, né? Ela acaba, vamos dizer assim, sendo dominada, né, no desenvolvimento do sistema capitalista pela própria racionalidade instrumental, né? E uma das críticas que fizeram justamente para Adorno e Horkheim no final da dialética do esclarecimento foi essa, né? Afinal de contas, se a racionalidade predominante é instrumental, né, com que razão que você está analisando essa racionalidade, não é?
Mas a gente percebe que no próprio texto no próprio texto da dialética do esclarecimento, do iluminismo, que tem no primeiro ensaio, né? Essa dimensão da crítica, da razão, que mesmo historicamente sendo dominada por essa dimensão racional, ela continua tendo dentro dela essa força dela pensar contra ela mesma, né? Ideia essa que depois Adorno vai desenvolver assim com muita força da dialética negativa, né? O que é dialética negativa? Senão você admitir a insuficiência do conceito a insuficiência do conceito para captar o objeto, né? Mas a importância do conceito ir contra ele mesmo para poder, de certa maneira, se aproximar do objeto, né? Então, essa dimensão do conceito ir contra ele mesmo está um pouco nessa direção, dessa nova racionalidade, né? Mas por que eu estou falando racionalidade estética, né? Porque, veja só, Adorno foi um filósofo e foi músico ao mesmo tempo. Foi músico, né? Então, você percebe em livros essencialmente filosóficos, você percebe a presença da música, você percebe a presença da estética, da arte, do ensaio, do aforismo, né? Dessa maneira de dizer as coisas, onde predomina a expressão, predomina a exposição, né? Predomina um conceito bem elaborado, né? Bem elaborado, né? Então, essa dimensão dele voltado para a música, né? Ela vai aparecer. Então, a dimensão da arte vai aparecer nos livros filosóficos e a dimensão da filosofia vai aparecer nos livros estéticos, nos seus ensaios estéticos, né? Então, é justamente essa racionalidade, né, que não é uma racionalidade instrumental, mas continua sendo uma racionalidade crítica, né, mas que, com o apoio dos próprios elementos estéticos, do ensaio, a forma de escrever a forma de escrever em forma de ensaio, em forma de pequenos textos, como na Mínima Muralha, né? E não escrever em forma assim de uma tese, de uma dissertação ou de um tratado, não tem começo, meio e fim, né? Os aforismos, os ensaios, que você pode começar daqui ou pode começar de lá, mas exige de você um leitor crítico, um leitor ativo que vá acompanhando os textos, etc., né? Essa forma do ensaio, ela ganhou bastante expressão por causa da arte. Tanto assim, num texto muito interessante que Adorno tem, chama-se O Ensaio como Forma, eu diria quase o ensaio como método, mas não é, mas é um tipo, né? O ensaio como forma de escrever, de se expressar, é um texto maravilhoso. Ele tenta mostrar que o ensaio está na área da filosofia, né? O ensaio usa de conceitos, né? O conceito da filosofia usa de conceitos, né? Porém, ele se aproxima bastante da arte, sem ser arte, mas usa de vários recursos que a arte usa, né? No sentido, na arte, por exemplo, uma pintura não tem um sentido único, né? Ela apresenta várias possibilidades de interpretação. Interpretação essa que, num tempo, pode predominar uma, mas, quem sabe, mais para frente pode predominar outros tipos de interpretação, né? Então, eu acho que essa forma dele escrever de maneira estética nos livros filosóficos e de maneira filosófica nos textos estéticos, né, dá a ele isso que eu chamo de racionalidade estética, né? Então, não é uma racionalidade instrumental, não é uma racionalidade onde predomina apenas a razão, né, mas é uma racionalidade mais schopenhaueriana, vou dizer assim, onde predomina também essa dimensão da vontade, da vida, do sentimento, né? Da felicidade, exatamente, da felicidade e tal. Do sofrimento, não entendi o que você falou do sofrimento.
É. O sofrimento não é tratado na escola. Não é tratado, porque na verdade a escola parece que se tornou um lugar do prazer. Quando eu falo de sofrimento, né, não posso. E nós, como seres humanos, faz parte aí, nós também somos seres que sofrem. Então, você tem que trabalhar isso na escola. Para entender o sofrimento, você tem que viver o sofrimento, você tem que passar por ele. Adorno faz uma análise, uma afirmação mais ou menos próxima disso que você está falando, mas quando ele fala da filosofia. Né? Filosofia tem mais de 2.600 anos, né? E o sofrimento não é tratado na filosofia. Né? A filosofia às vezes fica muito abstrata, grandes reflexões, grandes coisas, mas o sofrimento do homem, a dor, o sofrimento, etc., não é tratado na filosofia. Não é uma observação que ele traz de alguém, não é dele. Né? Mas ele traz essa dimensão aí. Né? Agora, como é que se chama mesmo? José Eduardo? Vilar. Então, você tem razão. De fato, o conceito de violência em Kant, né, dentro da teoria metafísica kantiana, dentro da crítica à razão pura, tem mesmo uma dimensão mais metafísica, mais de essência, existência, etc. Né? Mas depois também ela é tratada por Rousseau também, né? Só que Rousseau é o contrário, né? Ele acha que o homem nasce bom, né? É a sociedade depois que vai, de certa maneira, né? Mas ela está também em Freud, né? Em Freud essa questão também é forte, né? Mas assim, nos autores mais contemporâneos eu não vejo assim tratado de uma maneira mais essencial, não é? Eu acho que, por exemplo, nesses textos aqui que eu li algum, quem quiser depois o meu texto inteiro, ele está na revista, viu? Na Linhas Críticas de 2012. Ali eu faço análise mais algumas partes ali, não é? Então, a questão da violência, ela é vista assim de maneira mais histórica, mais crítica, tal, né? Mas eu não sei. O que você acha disso? O que eu coloquei desde o início, quando a gente fala, por exemplo, da educação como privilégio, né, nós vemos uma educação, né, a teoria crítico-reprodutivista, deixando claramente que tem a luta de classe por trás, né, dessa administração da educação. Né? E a gente vê isso o tempo todo aí. A gente vê o pessoal entrando, por exemplo, agora no vestibular, e se você for ver a média de corte do SISU, né, por mais que você tenha cotas para Enem, etc. e tal, a média é tão alta que o que você tem são pessoas que realmente estudaram em escola particular, muitas vezes disputando essas vagas, mesmo com cotas. Então, essa perspectiva da gente que tem uma base marxista nos leva, de repente, a perceber como isso foi construído historicamente. A gente pode recuar lá na República de Platão e ver como ele explicou, a partir das 3 almas, né, justificou o porquê que a sociedade tinha que ser dessa maneira. Claro, no contexto escravista. Né? Então, as pessoas serem o que nasceram para ser, né, eu acho que o fundamento disso é a ideia de uma natureza humana, que eu tenho lá muitas dúvidas a respeito dela, se o homem é naturalmente dessa forma. A maior parte desses pesquisadores,
desses pensadores, sejam sociólogos ou filósofos, eles estão falando num momento em que se conhecia muito pouco de antropologia. Hoje em dia, a maior parte dessas observações que homem é naturalmente isso, não homem é naturalmente aquilo, você vai numa tribo indígena, você contesta tudo isso. Não é? Então, a minha preocupação era mais nesse sentido, a gente também desmontar esse conceito de natureza humana, que eu acho que é um falso fenômeno. Não é? Ela é culturalmente construída. A maneira da gente nascer, a maneira da gente viver, não é? É tudo uma questão... Eu não vejo isso como... Eu tenho dificuldade de ver essa violência contra essa espontaneidade do ser humano, se eu não reconheço essa espontaneidade no ser humano. Foi nesse sentido, tá? Concordo plenamente com você. É isso. Valeu. Você quer falar? Então, gente, eu vou encerrar, se alguém quiser falar. Professor, ela quer fazer mais uma última questão. Você não vai vir de noite? Porque de noite vamos continuar. Tá, porque é importante também ser para a plateia. O senhor viu que a Rafaela foi buscar o senhor no aeroporto, mas agora ela quer... Isso é pelo caminho, que é futucando. Professor, é só para pegar um gancho, acho que até ajuda todos, de certo modo, a compreensão. A Kátia falou da questão, né, além da teoria, na prática, como trariam esses elementos. A professora Lívia, que estava aqui, falou da indústria cultural. E aí, agora o senhor trouxe a estética em Adorno, né? Se o senhor pudesse dar uma pincelada nisso. Eu, particularmente, ouvindo o senhor falando, e com alguns estudos já que a gente tem feito, nós poderíamos dizer assim, classificar, talvez não fosse a palavra ideal, mas poderíamos trazer que a educação estética, ela pode vir a ser uma prática dessa teoria de Adorno? Será? Eu acho que se você tomar a educação estética enquanto uma proposta de educação e tal, eu acho que não, né? Porque é difícil encontrar em Adorno uma proposta, né? Né? Mas se você tomar a educação estética enquanto, vamos dizer assim, elementos provindos de uma crítica radical, de uma negatividade radical, etc., talvez sim, né? Pelo seguinte, porque toda proposta educacional, ela contempla, naturalmente, elementos positivos, orientações, etc., né? Você não vai encontrar em Adorno nenhuma orientação, nem elementos positivos. Você vai encontrar nele mais, vamos dizer assim, a dimensão da negatividade. E a dimensão da negatividade não é porque ele é pessimista, ele não acredita nas coisas. Eu acho que é porque ele acredita muito. Porque ele acredita muito. E ele quer ir fundo. Ele quer negar, quer dizer, ele quer criticar até não poder mais, para ver se daí se consegue extrair alguma coisa, não é? Então, nessa perspectiva, eu acho que não, né? Na outra, eu acho que sim, né? E é igual Hegel criou a dialética, tese, antítese, síntese. A tese, a negação, a antítese é a negação da tese, a síntese é a negação da negação, né? Que acaba se tornando uma nova tese. Adorno quer se manter na negação, não é na negação, quer se manter na negatividade, não é? Não que ele não acredite na síntese, ele até espera a síntese de um novo mundo, de uma nova realidade, de um novo sistema, né? Mas, enquanto as contradições estão presentes, ele quer manter o momento da crítica, da negação, né? Para ver
uma forma de contribuição, quem sabe, teórica para realizar as coisas, mas eu vejo um pouco assim, nessa perspectiva. Tudo bem? Depois a gente pode conversar mais. Bom, gente, é um prazer imenso ter passado a tarde com vocês aqui. É um privilégio a gente estar aqui com o professor Bruno. É uma aula assim, muito interessante. A gente poderia continuar aqui muitas questões, eu acho, que surgiram. Talvez, para quem está chegando agora, seja um pouco assim, estranho alguns termos, porque acho que foi um debate de um nível muito denso, o que é uma maravilha para vocês. Nesse sentido, eu parabenizo a direção da faculdade, a coordenação da graduação, de ter feito uma opção de um papo teórico com vocês, porque eu acho que assim, abre uma nova perspectiva. Assusta um pouco, talvez, porque é um debate assim, muito interessante, às vezes com termos um pouco herméticos, fechados, para quem ainda não conheceu, mas, por outro lado, abre um novo mundo para vocês, que é esse mundo da reflexão, porque, gente, não tem outro jeito senão refletir, pensar e estudar. Quer dizer, é o único jeito de vitalizar, de tornar vital o exercício da profissão do magistério. Ser professor vai demandar de vocês um esforço de pensar o mundo criticamente. Ser pedagogo vai exigir de vocês um pensamento crítico diante do mundo. De outro jeito, vocês vão só executar o projeto pedagógico da escola que vocês estiverem, vocês vão só executar ordens. Se vocês não souberem pensar o mundo que vocês estão vivendo, que a gente está vivendo, a gente vai ficar empobrecido. Fica triste. Fica muito triste ser professor se a gente não para pensar o mundo, né? Então, eu acho que, assim, por mais que... Acho que a chuva também prendeu todos aqui até o final. Todos nós estamos aqui ilhados. Mas é um lugar de... assim, essa coisa que às vezes é difícil, a gente parar de se conectar, parar de entrar no Facebook, parar para pensar, é muito difícil. Discutir Adorno, é difícil, mas é um lugar de resistência. A reflexão no mundo contemporâneo é uma das pequenas resistências possíveis, eu acho. Então, eu queria agradecer a todos, parabenizar a faculdade e agradecer ao professor Bruno.